Sejam todos bem-vindos ao Clube de Sabedoria. Este programa que vem para lhe encher de sabedoria, conhecimento, para melhor tomarmos as nossas decisões. O Clube de Sabedoria acontece aqui no seu canal Mega TV para trazer uma mente renovada, transformada e para melhor termos o nosso destino. Hoje nós vamos falar sobre mães que negam de deixar os seus filhos com os seus pais. Por que este tema? Temos presenciado nesses últimos dias que as mães separam-se dos pais dos seus filhos e, mesmo sem tendo condições para tomar conta da criança, não permite que o pai tome a guarda desta criança. Então você não pode sair daí para que você possa também ter uma oportunidade de participar deste programa e deixar a sua opinião. Se o pai tem condições e a mãe está sem condições, será que ela pode dar a guarda da criança ou não? Será que, se for a dar a guarda da criança, ela vai se sentir que não cuidou da criança, ou que a criança, ao crescer, irá apontar para a mãe como se a mãe não tivesse cuidado dela? Então, é o que nós vamos falar neste Clube de Sabedoria, e eu vou deixar também a minha opinião sobre este assunto. As nossas linhas hoje vão estar abertas para você deixar a sua opinião, para você poder participar deste programa que vem para lhe encher de sabedoria. Agora vamos aos nossos comerciais. Até já. Está imperdível a 7ª edição da conferência Unção Sem Limites, no dia 7 de setembro, com a presença do apóstolo Danny Timani e da pastora Rose Timani, com vários convidados, tais como Emiliano Lázaro, Fatulani, Mangeli, Focus Label, Grupo Teatral O Cubo e muito mais. Evento este no Pavilhão do Estrela Vermelha, das 12 às 20 horas, com entradas livres. Não fique de fora. Sejam bem-vindos a TK Eventos, uma empresa especializada na gestão, produção e consultoria de todo tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e procurement de fornecedores. Informações 82 ou 84 2848 550. TK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Bem-vindos de volta ao Clube de Sabedoria. O nosso tema de hoje nós vamos falar sobre casais que se separam e nesta separação começa a disputa de quem vai ficar com a criança. E a maioria do que tem acontecido nesses dias é que nós nos deparamos com a situação que a mãe que fica com a criança não tem condições financeiras para cuidar da criança. Mas mesmo assim, ela não consegue ceder a criança para que o pai possa ter a guarda da criança, cuidar da criança por ter condições financeiras. É preciso entender que nós estamos aqui a desprezar as mães, mas nós queremos conversar com cada mãe que se encontra neste exato momento a assistir o nosso programa e está na mesma situação. Se o teu esposo tem mais condições financeiras e quer cuidar da criança por causa dos seus estudos, por causa do futuro, por causa da faculdade, e o pai da criança pede a guarda da criança e você simplesmente diz que não, eu não vou te entregar a minha criança, porque simplesmente eu carreguei esta criança 9 meses na minha barriga e não tem como eu entregar esta criança. Às vezes é porque esta mãe pensa que
ao deixar o meu filho a ir ser cuidado pelo pai, esta criança vai pensar que eu joguei ela, vai pensar que eu não cuidei dela. Mas mesmo assim, nós encontramos que esta mulher não tem condições financeiras e às vezes entra num novo relacionamento e depois de entrar nesse novo relacionamento, ela leva a criança, vai deixar na casa dos pais dela ou na casa dos avós dela. E mesmo assim, o pai da criança manda dinheiro para que a criança possa ter a sua autossustentabilidade. Ela já está no lar. O dinheiro, assim que é, o dinheiro vai para ela e o dinheiro não chega aonde a criança está. E tem uma outra coisa. Aonde a criança está, muitas das vezes, se você foi deixar com seu pai, muitas das vezes o que os seus pais comem é o que a criança come. Como é que é feita essa gerência financeira? Como é que esta criança está sendo cuidada? Será que o dinheiro que o pai da criança canaliza para esta mulher chega até a criança? Então, é o que nós vamos debater hoje e vamos querer que você deixe a sua opinião. E para poder participar deste que é o nosso programa, você vai ligar para o 86 28 28 800 e vai passar no rodapé um número e você vai ter a oportunidade de ligar e de conversar conosco. O tema é: por que quando há separação entre casais, a mãe, sem ter condições, prefere ter a guarda da criança e às vezes o pai da criança tem mais condições, pede a guarda da criança e esta mãe não aceita entregar a criança para que ela seja cuidada. Eu vou dar o meu parecer, mas agora nós vamos abrir as nossas linhas para que você possa ligar e participar deste que é o programa Clube de Sabedoria, onde você vai sair cheio de sabedoria, cheio de aconselhamento e conhecimento para que você possa ter uma vida bem direcionada. Temos indicação de ter uma ouvinte em linha. Ouvinte em linha, bem-vindo ao programa Clube de Sabedoria. Ouvinte em linha, bem-vindo ao programa Clube de Sabedoria. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo ao Clube de Sabedoria. Quer participar do programa? Eu não consigo lhe ouvir muito bem. E agora já consegue me ouvir perfeitamente? Alô? Consegue me ouvir perfeitamente? Já consigo. Está a acompanhar o programa? Estou a acompanhar, sim. Quer deixar a sua contribuição? Quero deixar a minha Deixa a sua contribuição. Nós estamos a falar hoje sobre pais que se separam, a mãe leva a criança e não tem condições. O pai pede a guarda da criança por ter condições e a mãe simplesmente não aceita que o pai tome a guarda desta criança. Qual é a sua opinião, senhora Márcia? Sim. Tendo em conta que a mãe está num outro lar, é isso. A mãe já está num outro casamento. Sim, umas já estão no casamento, umas ainda estão em casa. Deixa a sua opinião à vontade, eu fica quis livre. dizer, a mãe da criança Sim, está num outro casamento. sim, E ela deixou a criança com os avós, é isso? sim, também falei Muito disso. bem. Desculpa, não consigo lhe ouvir muito bem. Falei disso, fica à vontade, pode desenvolver o teu parecer. Tá bem, tudo bem. Enfim, eu não sei, eu tenho um ponto de vista meio... Não sei se estou correto ou não. Mas tendo em conta que a mãe está num outro casamento e ela não tem condições de ficar com a criança. A criança continua a viver com os pais dela, da mãe com os avós nesse caso. Ok. E ela não, o pai dá na idade, ela não faz chegar o valor até a criança. Agora, eu acredito que essa mãe não quer dar
não quer dar a guarda da criança ao pai por conta do valor que o pai manda mensalmente. Para a criança. Porque não é exato. Eu acho que não é por amor à criança, não é por amor ao filho. Se fosse por amor ao filho, ela estaria a viver com o filho. Ou todo o valor ia ser, ou todo o valor ia ser canalizado 100% para o filho. O banão não percebi? Ou o valor ia ser canalizado 100% para o filho. Sim. Exatamente, mas não é isso que acontece. O valor nem chega até a criança. Ela é que acaba usando o valor para os filhos que não tem nada a ver com a criança. Então, eu acredito que ela faz isso. Acaba impedindo a criança de viver com o pai, não dá a guarda da criança ao pai, por conta desse valor, porque ela vai acabar perdendo o valor que o pai dá à criança, que seria necessário para a criança, que não é. Ela não faz chegar até a criança. Tudo bem, Então, é tudo. É mais ou menos assim. É tudo, dona Márcia. É tudo. Muito obrigado por ter participado deste programa que é Clube de Sabedoria e deixaste aqui ficar a sua opinião. Estamos gratos, acredito que alguém que está em casa, alguém que nos ouve das nossas plataformas do Facebook e YouTube, ouviram o seu parecer e muito obrigado. Obrigada a eu. E é um tema muito sugestivo. Acredito que vai ajudar muitas famílias. Ok, muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Ficamos com a opinião da Márcia. A Márcia deixou a sua opinião e ela disse que, olha, se a mulher já está num novo casamento e foi deixar a criança na casa dos seus pais, ela poderia abrir essa exceção da criança poder estar com o pai. E agora, cada ouvinte que for a ligar, eu vou deixar a minha opinião, não é? Porque o Clube de Sabedoria, eu trago para trazer sabedoria e trazer uma opinião sobre certos temas que as pessoas pedem para poder se abordar aqui no Clube de Sabedoria. Eu concordo também com a Márcia. Se a mulher já está no novo casamento e ela já tem filhos nesse casamento e levou a criança, foi deixar na casa dos pais dela e recebe a mesada do pai da criança, e esta mesada vai até ela, e a mesada às vezes chega a não chegar para o filho, não é, dela. Por quê? O filho dela está em casa dos pais dela. Ok? Nós temos a certeza que todo avô gosta do seu neto, obviamente que o avô vai cuidar desta criança. Não vai faltar nada para esta criança. Porque o avô está ali a cuidar da criança, o avô está ali, aquilo que os avós comem, a criança come. E talvez de vez em quando esta mãe vai deixar 1.000 meticais, 2.000 meticais na casa do seu pai para dizer que tem ajudado por causa da alimentação da criança. Mas se o pai desta criança está disponível em ficar com esta criança, eu sou da opinião que esta mulher poderia liberar que a criança viva com o seu pai. Por um motivo. O homem por si só já tem as suas contas pessoais. E ele, mensalmente, ele vai ter que dividir as suas contas. Então, aquilo que ele ganha, no final do mês, vai ter que dividir. E nesta divisão, deve tirar o dinheiro e mandar para a casa do seu filho, manda o dinheiro para a mãe do filho, já não vive com a mãe do filho, e a mãe do filho, por sua vez, tem que mandar o mesmo dinheiro, que às vezes não chega a ser completo, para a casa dos pais dela. Então, na minha opinião, dependendo de casos, isto nós estamos a colocar no geral, dependendo de cada caso, na minha opinião, esta mulher deveria liberar que o filho vivesse com o pai. Porque ter educação dos avós e ter educação do próprio pai biológico, existe alguma diferença. Não que os avós não estarão a dar uma boa educação, só que um pai é tido como um mentor.
Então, se ele está a viver com o pai, se essa criança está a viver com o pai, está a viver com o seu mentor, está a viver com a pessoa que deve lhe conduzir a partir da escola primária, escola secundária, faculdade e experiência de vida. Todos nós precisamos de um mentor. Agora, esta criança está a ser mentoreada por quem? Se nem com a mãe está a viver, nem com o pai está a viver. Então, nós vamos dar mais oportunidades para termos mais participantes. O nosso contato está no rodapé. Você pode ligar e participar deste programa. E vamos deixar as linhas abertas. E o meu realizador, quando já estiver um ouvinte em linha, me dá um aviso. Então, continuando. Então, eu sou da opinião que você pode deixar o seu filho com o seu pai. Ouvinte, temos indicação de ter um ouvinte em linha. Ouvinte em linha. Ouvinte em linha. Parece que perdemos a linha. Então eu dizia que é muito importante nós fazermos análises, porque às vezes algumas mulheres simplesmente não deixam que o filho vai viver com o pai, mesmo sabendo que não tem condições. Agora, tem aquelas mães que às vezes nem leva a criança para deixar na casa do pai ou na casa dos pais, mas ela fica com a criança e não tem condições. E temos aquela situação que é uma mãe, se separou do pai da criança, vive com a criança, mas ela é da noite. Ela sai, vai à curtição, deixa a criança, ela não consegue mentorear a criança. E para mentorearmos a criança, ou uma criança, quando falo de criança, falo tanto de rapaz como menina, para mentorear, nós precisamos ser um exemplo. E nós encontramos aquelas mulheres que não deixam que o pai cuide ou tenha a guarda da criança, e ao mesmo tempo essa mulher sai para curtir, sai para discotecas, sai para festas e deixa a criança. E a única preocupação que ela tem é que o pai da criança deve mandar dinheiro todos os meses para sustentar a criança. Está a participar do programa Clube de Sabedoria, com quem tenho o prazer de conversar? Alô? Com quem tenho o prazer de conversar? Joana. Joana, já está a participar, quer deixar a sua opinião? Acerca do assunto ou do tema em que as mães não deixam os filhos irem com os pais, mas... Sim, esse tema. Bom, na minha opinião, eu acho que, por exemplo, eu tenho um filho, né? Eu acho que ele é muito novo para viver com o pai. Não sei, eu acho que é meu raciocínio, né? Eu acho que, eu não sei o que lá pode acontecer, não porque eu desconfio que pode acontecer alguma maldade, né? Mas eu acho mais seguro ele comigo. Ok. Né? Eu acho mais seguro, sim, eu acho mais seguro ele comigo. Porque se calhar também já passa muito tempo, né? Eu não sei como é que ele vai habituar a vida, a nova vida ou não. Ao menos se for final de semana tudo bem, é uma coisa que dá para perceber. Ele pode ir, por exemplo, ficar 2 dias, né? 5 dias comigo, mas mesmo assim, é complicado. Agora me diz uma coisa, Joana. Todos os dias. Joana, consegue me ouvir perfeitamente? Consigo, perfeitamente. Agora, tenho uma questão. Digamos, tu tens um filho, não é? E o filho está a viver consigo. E se você não tiver condições financeiras, mesmo assim, não vais liberar que o seu filho vai viver com o pai? Não sei, porque na minha mente, acho que é questão mesmo de hábito, ou porque as mulheres temos aquela coisa de ficar com o pai, ou tratar mal. Então não que seja isso, mas já não temos isso na cabeça, que conosco eles ficam mais seguros. Entende? Tudo bem. É mais se calhar por isso. Tudo bem, Joana. Eu acho que se calhar sentando, conversando, havendo um consenso entre ambas partes, aí sim, mas seria um bocadinho complicado depois disso. Joana, existem aquelas mulheres que em termos financeiros é zero.
ela não Sim. trabalha, não tem negócio, vive na casa dos pais. Qual é o conselho que tu deixas para as mulheres? Bom, por acaso, eu, por exemplo, eu vivo com minha mãe, não vivo sozinha. Sim. É. Sim. Joana, estás aí? Há pais nesse caso que fazem como se a relação terminou. Faremos assim, a relação terminou, não é isso? Sim. A relação terminou, estamos separados. Eu estou cá, a pessoa está lá, por exemplo. Há aquela coisa de, se o filho está contigo, dá para perceber, dá para me ouvir? Sim, Alô? sim, estou a ouvir. Sim. Se a criança está contigo, tudo bem. Eu não sustento porque houve separação ou não há entendimento entre ambas as partes. Só que, falando mais do tema que estão aí a ter o debate, Sim. se o pai... Alô? Sim, estou a ouvir. Fica à vontade. Alô? Fica à vontade. Joana, Alô? fica à vontade. Consigo lhe ouvir. Fica à vontade. Perdemos a linha. A Joana deixou a sua opinião concernente a este tema que nós estamos a falar hoje sobre, mas que não tem condições financeiras. O pai da criança pede a guarda e simplesmente esta mãe não aceita por nada. Não aceita por nada, mesmo sabendo que não tem condições financeiras. E o lema de algumas mulheres: eu vou sofrer com o meu filho, o que eu for a comer, o meu filho vai comer. Existem assuntos pessoais que você tem entre você e o seu marido ou o pai da criança. São assuntos pessoais. Talvez seja traição. Alô? Ouvinte em linha, seja bem-vindo ao Clube de Sabedoria. Sim. Alô? Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Com quem? Estou a falar com a Joana novamente ou estamos com... Sim. Novamente? Sim. Sim, então, quero finalizar... Então, eu diria que, bom, Sim. quanto à questão financeira, se não há como, por exemplo, dar a sustentabilidade da criança, seria melhor mesmo que ficasse mesmo com o pai. Por quê? Para o melhor, para que ele conviva melhor. Alô? Sim, estou a ouvir. Sim, eu dizia, tratando-se de questão financeira, né, a mãe não tem como sustentar a criança. Bom, seria melhor mesmo que ficasse com o pai, mas também não ter o direito de a mãe poder ver a criança. Neste caso, como eu disse, tem a ver com entre ambas partes. Sim. Dá para perceber? Sim. Tá, sim, estou a perceber. Então, assim, por causa dos estudos dele, o futuro dele, seria melhor assim, mas que ambas partes tivessem o mesmo direito em ver a criança. Porque há pais que também há pais que não aceitam que a mãe veja a criança. A criança, não sim. aceita. Sim. Há relações que terminam mesmo, quando termina a relação, terminou. Não há consenso de nada, não há conversa, terminou. Cada um no seu canto. Ok, Joana. Então, a criança é que acaba ficando prejudicada. Ok, Joana. Deu para perceber? Sim. Sim. Joana, parece que dentro de casais que se separam, existem assuntos pessoais que os casais têm e tentam misturar com a criança. Tu não achas que isso é um grande erro? É um grande erro, sim. Eu gostava de dizer, a criança em nenhum momento tem culpa do que acontece na relação. Tanto é que quando fazem filhos, por exemplo, né? Tipo, decidem fazer um filho. Vamos sentar, vamos pensar, vamos ter um filho. Tudo bem. O que está acontecendo na relação com a criança, mas a criança não tem noção do que está acontecendo na relação.
A criança nasce sem saber o que está acontecendo na relação. Então, quando há separação também não podemos misturar os assuntos. Não podemos misturar os assuntos. A criança deve crescer sem prejudicar, por exemplo, estamos numa relação, discutir a das crianças, brigar, berros para cá, berros para lá, são coisas que nós devemos evitar. Certo. Então, quando há separação, a criança não deve, nós os pais não devemos influenciar a criança na educação. Tudo bem, Joana, muito obrigado. Muito obrigado, Joana, pela sua participação, ficou essencial. Acredito que muitos telespectadores ouviram aquilo que é a sua contribuição e votos de uma boa continuação aqui com o programa Clube de Sabedoria. Assim que é. Então, alguns casais misturam os problemas pessoais que têm e isso acaba afetando a criança, esta luta pela criança. Por exemplo, se o teu marido ou o teu ex-marido te traiu, ou a tua mulher te traiu, então nós acabamos misturando, não é? E quem sofre é a criança. Começamos a puxar a criança, um puxa a criança para este lado, outro puxa a criança para este lado. A criança é vossa. Então, no meu conselho, como clube de sabedoria, o meu conselho é: os vossos problemas pessoais não podem afetar a criança, não podem afetar os nossos filhos. Nós devemos resolver as nossas mágoas, os nossos assuntos, os problemas que nós tivemos dentro do relacionamento, porque a maioria dos relacionamentos, quando terminam, a tendência é de se machucar, é de desvalorizar o próximo, né? Você desvaloriza o pai da tua criança, você desvaloriza a mãe da tua criança e esta luta acaba afetando a criança. Então, muitas das vezes, esta luta pela guarda da criança, nós o fazemos sem se aperceber que estamos a afetar a criança. Mas para isso nós vamos conversar no próximo bloco. Eu chamo o meu comercial e até já. Não saia daí. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrack.co.mz. Bem-vindo de volta a mais uma edição do Clube de Sabedoria. Hoje o tema está muito interessante. Estamos a falar de mães que não têm condições de cuidar dos seus filhos. O pai tem condições e ela nega que o pai tenha a guarda do seu filho. E recebemos várias ligações para falar do mesmo assunto e tivemos várias opiniões. E você também pode ligar para o número que passa. Já temos um ouvinte em linha. Ouvinte em linha, ouvinte em linha, como está? Alô? Ouvinte em linha, já está participando do programa? Sim, boa tarde. Está a acompanhar o programa? Tá. Sim, tá. O que acha do tema de hoje?
É um tema interessante e atual, tendo em conta que as relações hoje em dia são de família, são mãe, pai, filhos. Sim. Peço para falar mais alto. Estava a dizer eu que é um tema atual e interessante, Sim. tendo em conta que as relações do dia a dia entre pai, mãe, filhos, etc. Sim. E qual é a sua opinião? Bem, estamos a falar aqui de pais e mães que não têm condições para sustentar os seus filhos. É Não, isso? nós estamos a falar de mãe que não tem condições de cuidar do seu filho financeiramente. O pai tem condições e esta mãe nega de dar a guarda ao pai. Ao que se deve? Bem, aí temos dois casos. Sim. Do ponto jurídico legal, tanto a mãe como o pai têm o direito de partilhar a guarda se os mesmos estiverem separados. Deu para perceber? Deu para perceber, sim. Agora tem a parte financeira, Sim. em que um não tendo como sustentar, acaba deixando a responsabilidade para o outro. Sim. Agora, nessas condições em que o pai tem condições financeiras de sustentar, nesse caso, prestar assistência alimentar a nível de mantimento, de educação, saúde e lazer, pode negociar com a mãe de modo a dar a guarda, não é? Para poder cuidar da criança, porque eu tenho condições. Sim. Agora, se a mãe não ceder, porque tem aquelas mães que não dizem, não, o filho é meu, não é? Sim. E eu não quero dar a minha criança, mesmo por sendo pai, eu não quero abrir mão do meu filho, porque o filho é meu. E mesmo sabendo que não tem condições financeiras? Sim, mesmo sabendo que não tem condições financeiras. Tem essas mães que, de maneira nenhuma, você não me tira o meu filho. Sim. 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 Tá. Nesses termos, podem negociar o pai e a mãe e eles prestar todo final do mês algum apoio para o sustento da criança. Ok. Agora, mesmo o pai não querendo ceder a essa exigência da mãe, pode recorrer ao tribunal, à guarda do menor, nesse caso. E é que às vezes, nós às vezes nem precisamos chegar até o tribunal. Sim, às vezes. Porque quem sofre, o que acontece? Quem sofre aqui é a criança. Porque é a criança. A criança que sofre porque misturamos os nossos problemas, as nossas brigas, misturamos o que nos fez nos separar, afeta a criança. Sim. Por quê? Sem sombra de dúvida. Porque tem aquilo que nós falamos em Xangana, já como catiça. Mas quem sofre é a criança. Por quê? Ela não tem condições para cuidar da criança, o pai tem condições de cuidar da criança, meter a criança em melhores escolas, porque eu acho que a nossa maior preocupação deve ser o futuro da criança, não o nosso passado, as nossas brigas, as nossas mágoas. Essa é a minha opinião. Concordo. Também tenho o meu ponto de vista, mas eu tenho que apresentar aqui as duas perspectivas, não é? Sim. Eu tenho o meu ponto de vista. Se existe alguém que é capaz de prestar, e principalmente porque esse alguém é o pai. E esse pai tem condições, está bem posicionado e pode prestar a melhor assistência. Pode colocar a criança, como muito bem disse, numa boa escola, não é? Pode colocar a criança para fazer atividades extracurriculares, onde ele muito bem quiser. Mas tem que ter aqui como é que eu posso dizer? Uma negociação, tem que ser algo consentido, porque se não é consentido, vai se viver sempre em confusão. Tudo bem. Muito obrigado pela tua participação. Não, só para acrescentar, porque tem daqueles pais que preferem mesmo ter a guarda da criança, porque sentem-se
em algum momento a perder e acham que a mulher, a ex-mulher, não é, a ex-namorada, vai usar esse valor para outros fins, né? Eu vou mandar um valor para a assistência do meu filho todo final do mês e ela vai desviar para outras. Existem pais que pensam assim, e a tendência desse mesmo é querer ter a guarda da criança para poder sustentar. Mas eu sou a favor de ter sempre uma negociação, deve que em direito da família sempre quando for ao tribunal, ou seja, a uma esquadra, a tendência do tribunal de esquadra é dizer que devem resolver em família. Todos os devem recorrer a órgãos superiores. Então, em família sempre resolver é melhor. Tudo bem, muito obrigado pela sua participação e acreditamos que... Obrigada eu pelo... Tudo bem, então. Muito obrigado. Assim ficou a opinião da nossa ouvinte, que esqueceu de deixar aqui o nome. Agora, quando eu falava com ela, tem algo que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi quando ela disse que alguns pais preferem ficar com a criança porque pensam que o dinheiro que for a ser canalizado para o filho, este dinheiro não vai ser usado devidamente para aquilo ou para os fins que foram enviados. E algumas das vezes isso tem sido muita verdade. Por que tem sido muita verdade? Porque quando o pai vai para ver a criança, ou vai para ver a criança, vê que a criança parece que não tem roupa, tem a mesma roupa, é preciso que entendam uma coisa. Eu não estou a falar que isso é no geral, né? Não estou a falar no geral. Então existem alguns pais que realmente, quando mandam dinheiro para a autossustentabilidade da criança, quando a criança vem nos finais de semana, vem com as mesmas roupas, vem com o mesmo sapato, e não parece uma mudança de acordo com o valor que ele manda. E é preciso entender uma coisa, que nós não estamos aqui para defender os homens, porque num dos programas também vamos falar sobre os homens também que não cuidam dos seus filhos. Ouvinte em linha, está participando do Clube de Sabedoria? Temos a indicação de ter um ouvinte em linha. Ouvinte em linha. Temos a indicação de ter um ouvinte em linha. Ouvinte em linha. Então, dizia eu que neste programa hoje estamos a falar de mães que não deixam que os seus filhos vivam com os pais ou que os pais não cuidem dos seus filhos. Mas também vamos aqui abrir, vamos ter aqui no programa e vamos falar sobre os pais que não cuidam dos seus filhos. Como cuidar do seu filho, vamos trazer sabedoria, vamos trazer conhecimento, porque este programa visa a trazer sabedoria, tanto para homens como para mulheres, para podermos começar a agir com sabedoria em todas as coisas que nós fazemos. Você precisa aplicar a sabedoria. A sabedoria precisa ser aplicada e muitas pessoas não aplicam a sabedoria. Então, alguns pais preferem ficar com os filhos por causa das condições financeiras que eles têm. Eu sou da opinião que a mãe não devia liberar, porque algumas não têm essas condições de manter o filho, condições de quando eu falo de dar boa vida, eu estou a falar de dar o mínimo que a criança precisa, né? Que a escola, são os seus estudos, que é a sua formação. Então, no momento que você já tem um filho, você já não vive para si, você vive para a criança. É preciso darmos o sustento à criança todos os dias, é preciso acompanharmos os estudos da criança até a faculdade e eles estarem prontos para o mercado. Então, essa é a minha opinião, esse é o meu clube de sabedoria. Quando eu falo de clube de sabedoria, isso é o que eu penso. Penso assim, então, mas você que não tem condições neste momento, as tuas condições financeiras não estão boas, as condições financeiras do teu marido estão boas, você deveria liberar o seu filho para que o futuro dele seja protegido. Agora, algumas mulheres não deixam
que os seus filhos vão viver com o seu pai, algumas porque ele já está casado, algumas porque tem ciúme da nova mulher que fechou o seu lugar e algumas porque acham que a madrasta vai maltratar a criança. Muitas das vezes isso tem acontecido. Você vai para a casa da sua madrasta, você é maltratado com sua madrasta ou é maltratado pelos filhos, começa-se a notar esta diferença. Então, neste Clube de Sabedoria, nós vamos ajudar a gerir isso, porque num desses programas vamos falar também sobre... Parece que temos indicação. Alô, boa tarde. Boa tarde, ouvinte em linha, com quem temos o prazer de conversar? Aqui é a Nanda Costa. Então, está participando do programa? Estou a participar do programa. Sim. Qual é a sua opinião sobre o tema de hoje? Eu, particularmente, sou da opinião que uma criança ela não deve sofrer em detrimento do desentendimento entre os seus pais, os seus progenitores. Esse é o primeiro ponto focal. Entretanto, sou também da opinião que se portanto, uma mãe querendo ficar com o seu filho ou a sua filha e a mesma não tem condições financeiras porque não trabalha ou algo parecido, é preciso respeitar esse lado e também dar o direito ao seu pai de tomar conta da criança caso ele esteja interessado e predisponha as condições necessárias para a educação, saúde e a própria alimentação. Certo. Mas tudo parte do princípio que é preciso haver um entendimento entre as partes, não é? Se não houver entendimento, as coisas ficam complicadas e quem sofre, como dizia, é a própria criança. A própria criança a mãe, que depois de ter sofrido 9 meses, obviamente que ela sempre, ou muitas das vezes, quer ficar com o seu filho. E tendo esse medo ou esse receio de que o seu filho futuramente venha a pensar que foi abandonado pela mãe, ela acaba, portanto, acaba recusando de ceder a criança ao pai. Portanto, com esse receio da revolta que a criança futuramente venha a ter, que não é muito correto. E ainda assim, o que eu posso aconselhar é que toda mulher, não é, deva sacrificar-se o máximo possível no sentido de criar condições para ter alguma renda mensal e ter o apoio do pai da criança, porque mãe é mãe, também não aguenta ficar distante da sua criança. Olha, agora, numa situação assim... Mãe é mãe, mas também acreditas que pai é pai? Obviamente. Mãe é mãe, porque o que acontece hoje, na linguagem de toda a gente, de todas as mulheres, é isso, que mãe é mãe, mas agora, pai não é pai? Tanto que mãe é mãe, pai é pai, nós devemos respeitar esses lados todos. Por isso é que eu dizia que é sempre importante quando há um espaço de diálogo entre as partes. Porque quando não há entendimento, quem sofre é a criança. É mesmo por aí. Agora, é mesmo por aí. Então, me fala uma coisa. Como mulher, tu tens um filho, certo? Certo. Tens um filho. Por que os casais misturam as suas brigas, os seus desentendimentos, traições que tiveram? Por que eles misturam isto com as crianças? Essa é uma situação muito particular, infelizmente é o que nós vivemos ou assistimos na nossa sociedade. Embora errado, mas é o que infelizmente acontece. Assim não devia ser. Assim não devia ser, infelizmente. Por que isso acontece? Isso é mesmo muito relativo. O que tem acontecido? Varia de pessoa para pessoa, não é? Não devia ser, mas varia de pessoa para pessoa. Eu, em particular, se estivesse numa situação dessas, pensaria sempre primeiro na criança, no bem da criança, conversaria com o pai da criança, estando numa situação dessas, e se fosse o caso do pai ter de pegar na criança ou ter tomar a guarda da criança, em detrimento de eu não ter condições para sustentar a criança,
nós conversaríamos, entraríamos num acordo no sentido de, talvez, num período X, que é exatamente o período em que eu não estou em condições, aí eu cedi a criança. Ok. Nós temos o direito de conviver e estarmos a par do crescimento da criança, mesmo para o próprio bem psicológico da criança. Tudo bem. Agora, e aquelas mães que os pais mandam dinheiro para elas, Certo. e elas não canalizam 100% para a criança como deve ser? Qual é o conselho que tem para essas mães? Trata-se de certa irresponsabilidade. Eu aconselho mesmo é que, se a mãe já está com a criança e não tendo condições, tem um pai responsável que ainda tem o cuidado de canalizar essa pensão, se assim posso dizer. É importante que a mãe, pensando mesmo na criança, analise esse fundo mesmo para os devidos efeitos. Afinal de contas, é a criança que está em jogo e pensando no próprio bem da criança, eu aconselho a toda mãe mesmo a fazer o uso devido e não fazer o desvio, porque, no fim das contas, como dizia e repito, quem sofre é a criança. Muito obrigado por teres participado no nosso programa. Espero que esse programa, Clube de Sabedoria, esteja a dar sabedoria à nação moçambicana. Obrigada eu e Palavra 10 pelo programa. Thank you. Com licença. Então, outra situação que nós temos situações de ter mães que recebem dinheiro da mesada para a criança e ela usa estes valores para o seu próprio capricho. Você recebe o dinheiro que o pai da criança está a canalizar para a criança e você simplesmente pega no dinheiro, vai comprar extensões, pega no dinheiro, compra extensões, compra celular, compra roupas pessoais, usas para o teu fim pessoal. Se o pai da criança mandou 100% que chega para a criança só vão 30% e você leva 70% deste valor. Eu sou da opinião que dinheiro que o pai da criança manda para a criança, você precisa investir 100% nesta criança, que é para que esta criança possa ter um futuro melhor. Vamos a mais um intervalo, vamos aos nossos comerciais e agradecer a todos aqueles que estão a patrocinar este programa. E você gostaria de ser um dos patrocinadores deste programa, tenha um contato no rodapé, entre em contato conosco e nós estaremos gratos para encher a nossa nação de conhecimento. Obrigado. Até já, Clube de Sabedoria. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Está imperdível a 7ª edição da conferência Unção Sem Limites, no dia 7 de setembro, com a presença do apóstolo Deni Timani e da pastora Rose Timani, com vários convidados, tais como Emiliano Lázaro, Fatulani, Mangeli, Focus Label, Grupo Teatral O Cubo e muito mais. Evento este no Pavilhão do Estrela Vermelha, das 12 às 20 horas, com entradas livres. Não fique de fora. Bem-vindos de volta ao Clube de Sabedoria. Eu acredito que você está a aprender alguma coisa, está a adquirir conhecimento, está a extrair alguma coisa para o sucesso da tua vida.
E queremos também pedir a todos vocês que já estão a acompanhar o programa Clube de Sabedoria para deixar a sua subscrição no nosso canal do YouTube e também deixar um like na nossa página do Facebook, onde vocês têm nos acompanhado. E se este programa está a mudar a sua maneira de pensar, deixe o seu comentário, deixe também a sua opinião, que nós estamos aqui para receber qualquer opinião que será útil para o melhoramento deste que é um novo programa aqui na tua TV, Mega TV. E para você que gostaria de deixar os seus anúncios, que gostaria de ter um espaço comercial aqui no nosso programa Clube de Sabedoria, você que tem uma empresa, você pode entrar em contato conosco, o contato passa no rodapé, ligue para nós e vamos passar os teus serviços, os serviços que você tem aqui no Clube de Sabedoria. E um dos temas que nós vamos trazer também no Clube de Sabedoria, vamos falar também sobre madrasta. Ninguém gosta de ser chamada de madrasta, porque o nome madrasta na sociedade tornou-se algo muito pesado, por causa da forma em que as madrastas tratam os seus enteados. Então isso tornou-se pesado, esse nome tornou-se pesado, que não há nenhuma mulher que tem um filho enteado que gosta de ouvir esse nome, minha madrasta. Mas é preciso que cada mulher que tem um filho enteado, que se coloque no lugar de ter um filho que está numa enteada. Só assim você vai ter um espírito saudável para poder cuidar, não é, deste filho que é filho do teu esposo, mas o teu esposo agora tem filhos contigo e aquele filho que não é teu filho, que é filho do teu esposo, é irmão dos filhos do teu esposo, são do mesmo sangue. Então, a forma de tratamento deve ser por igual, deve ser 100% igual. Então, você deve tratar o filho enteado do mesmo jeito que você trata e cuida dos teus filhos. Assim, nós vamos evitar problemas. Mas é muito difícil porque parece que quando uma mulher olha para o filho da outra, é como se estivesse a ver a outra. Parece que nasce um ciúme, nasce uma raiva. Então, é preciso que possamos saber gerir isso. Então, num dos programas do Clube de Sabedoria, nós vamos falar disso e eu vou deixar aqui o meu conselho. Agora, para fechar o programa, eu vou deixar o meu conselho, porque a última parte é onde o Clube de Sabedoria entra em ação. Para você que é pai e tem um filho com uma mulher e vocês já estão separados, é muito importante que vocês os dois sentem na ausência da criança, esqueçam o problema que vos fez se separarem e comecem a olhar como é que vocês vão criar um futuro melhor para o vosso filho e como é que vocês vão proteger o futuro dele. Porque neste exato momento, você e a mãe do teu filho, vocês já estão separados, vocês já não estão juntos, mas vocês têm algo que vos liga e que são filhos, e esses filhos nunca vão vos separar. É por isso que quando a criança está doente, vocês os dois é que devem tratar sobre a doença da criança. Quando a criança está em problema na escola, vocês os dois é que devem resolver isso. E a maioria dos pais, ou mães, até vamos lá falar dos pais, e a maioria dos pais, quando a mulher não dá liberdade completa para o pai da criança cuidar da criança, quando a criança começa a ter problemas, este pai não cuida 100%, porque você já nega com a criança. E se você nega com a criança, no dia que a criança tiver problema, a velocidade da intervenção deste pai será muito reduzida, por uma razão. Quando ele quer ver a criança, você não deixa. Quando ele quer ter um tempo com a criança, você não deixa. Quando a criança deve ficar de férias na casa dele, você não deixa. E parece que você só precisa do pai da criança quando a criança está doente. Clube de Sabedoria.
Então, não pode ser desta forma. Então, você que é mãe da criança, está separada do pai, marquem um encontro, sentem vocês os dois, conversem sobre a criança e como é que será o futuro desta criança. Por isso, separações, às vezes nós nos separamos por vingança, às vezes nós nos separamos por orgulho, às vezes foram coisas mesquinhas, problemas pequenos que nos fizeram separar e não nos damos a oportunidade de voltar por causa, né, dos filhos que nós temos e sai muito caro. Sai muito caro ter filhos que já não estão a viver consigo, porque você deve cuidar deles, sai muito caro. É por isso que alguns homens não conseguem cuidar destas crianças. Então, para você que tem filho, já está separado, por favor, marca um encontro, senta com teu marido, conversem vocês os dois sobre o futuro da criança, para poderem proteger o futuro desta criança. Vocês devem sentar para conversar. E agora, para as mulheres, a humildade é a chave de tudo. Porque talvez você deixou o seu marido porque te traiu, talvez você deixou o seu marido porque te maltratava, talvez você deixou o seu marido por causa de violência doméstica, mas agora tem algo que vos liga, que é esta criança. Vamos lá ser humildes, marca um encontro com ele, diga, vamos conversar sobre o nosso filho. Como será o futuro do nosso filho? Nosso filho está com 4 anos, está com 5 anos, está com 7 anos de idade. O nosso filho está com 12 anos de idade. Qual será o futuro? O que é que podemos fazer nós os dois para que o nosso filho não sinta a falta da nossa mão? Em outras palavras, a criança pode sentir falta da nossa união, mas que não sinta falta da nossa mão. Então, como é que nós podemos fazer para que a criança não sinta falta da nossa mão? Como é que nós podemos fazer para que a criança não sinta falta da nossa intervenção? Então, vocês dois precisam sentar. Quebra o orgulho. Porque vocês estão cuidando da vossa criança por SMS. Estão a tratar assuntos do vosso filho por SMS. Boa tarde, tudo bem? Só quero te avisar que a criança está doente. Boa tarde, tudo bem? Só quero te avisar que a criança não tem roupa. Boa tarde, tudo bem? Só quero te avisar que a criança vai começar a estudar. Só vim te avisar que as matrículas já iniciaram. E o pai responde, ok, tudo bem. Até nem é ok, tudo bem, é só ok. É tipo mensagem recebida. Mas vocês estão a tratar, quer dizer, além de ser vosso filho, é um ser humano. Vocês estão a tratar assunto de uma vida. E vocês estão a tratar assunto de uma vida dessa forma. Não, é preciso que haja mudança. Então, o Clube de Sabedoria vem para dar-te sabedoria. Como gerir essas situações. O Clube de Sabedoria não vem só te trazer soluções para o sucesso, mas como gerir um problema deixado por nós, porque nós também deixamos problemas. Além dos bons feitos, das boas obras que nós deixamos, existem más obras que nós deixamos. E são nossas obras. Tudo de bom que nós deixamos e tudo de mal que nós deixamos é nossa obra. Quando você deixa tudo de bom, você recebe elogios. Quando você deixa tudo mal, já deixa na tua responsabilidade a resposta. Clube de Sabedoria. Então, sentem, conversem acerca do vosso filho. O vosso filho, alguns vossos filhos, porque tem algumas pessoas que têm 4, 5, 6 filhos. O bom pai deixa herança para as suas crianças. Nós devemos deixar herança. Se você não tem como deixar terra, se você não tem como deixar casa para o seu filho, no mínimo, você deve deixar estudo. Você deve deixar estudo. Ele deve estudar, ele deve ir para a escola, você deve investir no conhecimento para que amanhã ele tenha um futuro encaminhado e saiba fazer alguma coisa. Deve saber fazer alguma coisa. Deve saber fazer alguma coisa. Agora, um conselho também para as mulheres. Se o pai da tua criança manda dinheiro, usa o dinheiro 100% para a criança. Invista na criança. Entrou o dinheiro para o cuidado da criança, você está aí beber cerveja.
Você está aí beber vodka, você está a sair final de semana com as suas amigas, porque o dinheiro da mesada entrou. Clube de Sabedoria. Então, seja uma mulher sábia. A sabedoria vai te proteger. A sabedoria dá sucesso. Por hoje é tudo. O Clube de Sabedoria fica por aqui. Espero que o Clube de Sabedoria tenha acrescentado sabedoria em si. Próximo programa com tema surpresa. Até lá.